Olá, é um prazer estar de volta com você em mais uma edição do nosso podcast Sem Papas na Língua, do portal Notícias Tudoaqui.com. Eu me sinto honrado de saber que você está aí. Aliás, todo esse trabalho que eu faço há mais de 60 anos não teria valor nenhum se não houvesse você. Você que inspira, você que anima, você que me estimula a conversar com os convidados que eu trago aqui. E hoje eu estou trazendo um personagem da história de Rondônia. Quando a gente fala assim de pessoas da história de Rondônia, parece que a gente está falando assim de um Noé, de um Moisés, de um velhão, de um Abraão. Não! A nossa história é tão rica e tão recente que os jovens que a construíram continuam jovens e construindo. Eu estou trazendo um destes jovens que foi constituinte. Essa Constituição nossa que está sendo vilipendiada hoje mesmo no STF, estão rasgando mais uma página com um marco temporal. Este cidadão que está aqui, que eu vou lhe apresentar, é um dos autores da Constituição brasileira. Quando você pegar um livro qualquer da Constituição, vá lá nos autores que você vai achar o nome dele lá. Eu vou lhe apresentar, hoje advogado, mas já foi prefeito de Porto Velho, foi vereador e, como eu já disse, foi deputado federal constituinte. Trago para você o nosso ilustre advogado José Vieira Guedes. Meu amigo Osmar Silva, eu estava você falando aqui e dizendo tanto de tempo que você está militando na comunicação, que eu fico pensando que eu acho que você deve ser o decano aqui, se não for, está chegando ao decano, o mais antigo dos comunicadores aqui do estado de Rondônia. Eu lembro de você no jornal Parceleiro, né? Isso mesmo. Você na emissora de rádio lá de Ariquemes. Rádio Ariquemes. E você hoje está no Tudo Aqui. Notícias Tudoaqui.com. Notícias Tudo Aqui. E nunca parou. É algo que você tem como se fosse um sacerdócio, né? Você gosta mesmo de fazer esse trabalho, de levar informação às pessoas. E foi meu colega também na faculdade, estudando Direito. Somos também, nós dois aqui, depois dos 50, resolvemos continuar os estudos. E aí estudamos na mesma faculdade, né? Foi uma honra para mim ter você como colega. E eu encontrar você por lá, eu encontrei outros também por lá, que estavam ali estudando, procurando se reciclar na vida, né? Sim, claro. E também incentivando os mais jovens. Na minha sala eu era o mais velho, eu acho que na sua você também era o mais velho. E teve dois casos na minha sala de pessoas não eram tão jovens, né? Aí, entre 50 e 60, que quiseram desistir, mas ficaram com vergonha de desistir por me ver todo dia, sem faltar uma aula, ali persistindo. Aí, não é possível. Se o senhor Osmar dá conta, por que nós não damos conta? Pois é, nós temos isso para mostrar para as pessoas, para a juventude, que a gente tem que estudar sempre. Eu já fiz mais 2 pós-graduações e a gente tem que estar estudando sempre. Atualmente eu estou fazendo mais, não é pós-graduação, mas são cursos importantes, porque na advocacia, como na medicina e outras profissões também, a gente tem que se especializar. Tudo que é profissão, você tem que se especializar, porque não pode ser o clínico geral. Hoje não há espaço mais para isso. Você tem que especializar e todo dia... ontem
fez uma pós-graduação, uma colega nossa também da época, que é minha nora, Angelita Guedes. Ela fez pós-graduação em Direito Digital. Não sei nem para onde que vai isso. Olha aí. Ela está lá em São Paulo. Mas ela está plugada, né? Uma coisa de agora, tecnologia. Tecnologia, que para mim é uma coisa totalmente assim, fora da minha compreensão. Eu tenho dificuldades até com o meu celular. E vejo ela que estudou comigo lá, bem novinha, estudando lá Direito, e agora fazendo pós-graduação em Direito Digital, que é a atualidade. Sim, claro. Então, é isso que temos que fazer. As pessoas têm que estudarem mesmo, têm que aprender, se especializarem. Até porque os conflitos hoje estão migrando todo para as plataformas digitais. Não é? Acabou aquela montoeira de papel. Exatamente. Acabou. Guedes, você é destas pessoas que não desistem. Você chegou aqui novinho, né? Novinho, com 20 e poucos anos. Né? 1977, eu vim aqui trabalhar com o Olavo Pires. Eu fiz um teste. Eu estava em Goiânia, e de Goiânia eu tinha ido para São Paulo, busca de emprego em São Paulo, mas a coisa lá também não estava fácil. Um colega disse, vamos para o Canadá, aí nós marcamos, vamos para o Canadá então, vamos arrumar um dinheiro e vamos para o Canadá. Aí quando chegou pertinho do dia de ir para o Canadá, ele foi. Eu não, eu voltei para Goiânia e lá fiz um teste na empresa do Olavo e fui aprovado para trabalhar em Rio Branco. Só que antes de Rio Branco, eu parei aqui em Porto Velho e estou até hoje aqui em Porto Velho. Fiquei tomando conta das empresas dele na parte administrativa, que eram em vários estados. Tinha também no Amazonas, além lá de Goiânia, tinha no Acre, tinha também em Amapá. Ele tinha várias filiais e eu tomava conta da parte administrativa dessas empresas. Até o dia que eu, que sempre gostei de ler matérias de política e tal, sempre gostei. Lá na minha infância, quando lá em Itacajá, Tocantins, que era Goiás na época, os políticos iam por lá, aí eu gostava de guardar as fotos dos políticos. Eles jogavam as propagandas na rua, eu saía lá, catava aquelas propagandas, juntava. Aí, quando era nas férias, eu ia para a fazenda de um pessoal conhecido. Eu levava aquelas propagandas e a gente usava o verso para escrever, ensinar o pessoal a escrever. Eu era bem novinho, mas já sabia escrever, eles queriam que eu ensinasse os filhos dele a escrever, e aí eu usava aquele. Usava a costa da propaganda. E eu gostava demais de ver e minha mãe gostava também de política, e ela pregou um do candidato dela bem em cima, lá na nossa casa. Enquanto eu morei lá em Itacajá, tinha aquela foto lá. Então eu cresci querendo ser um cara gordo e careca, porque aquela foto era de um político gordo e careca. Eu não consegui ficar careca, mas estou gordinho, fiquei só gordinho. Gordo e careca simbolizava sucesso. Era assim. A pessoa magrinha, naquele meu tempo, era assim, coitado, está passando fome. Hoje a moda é ser magrinho, mas naquele tempo ser magrinho não era uma boa coisa. Guedes, então certamente você conheceu um quadro que era comum você ver ele nas lojas, mostrando um sujeito gordo, careca, bem rosado, e dizendo, eu vendia dinheiro. E o quadrinho do lado, um sujeito magro, um cachorro magro encostado no balcão. Eu vendi fiado. Sim. Você viu? Eu lembro bem. A propaganda do biotônico Fontoura, que tinha um cara bem magrinho, cheio de verme, lascado da vida. Aí ele tomava biotônico Fontoura e depois aparecia bem porrudo, né? Bom, eu sou daquele tempo mesmo. Eu entrevistei recentemente aqui um médico que cuida dos obesos, do sobrepeso,
Tá? E falamos sobre esta imagem. E ele estava dizendo, olha, foi imagens como essa que estimulou a obesidade. Né? Sem dúvida. Hoje se sabe que isso aí não representa saúde. Né? Ao contrário, é porta aberta para um monte de doenças que vai acabar levando o sujeito antes de chegar nos 60 ou 70 anos. Mas naquele tempo representava... Tem as exceções, Tem pessoas bem magrinhas, bem doentes. Ou então magras e tal, mas doentes porque não querem ficar magra e aí não se alimenta direito, exagera. Eu tenho uma netinha que quer ficar bem magrinha, e aí a gente tem que ficar de cima para ela se alimentar direito. Então, não pode ter isso também como uma doença. E, rapaz, não me incomoda, não. Aí a anorexia toma conta, né? Sim, esse problema aí que, às vezes, muita gente acaba sendo atingido por essa cegueira. É uma cegueira, assim, a pessoa porque quer ficar com o corpo de um jeito ou de outro. E acaba colocando isso em primeiro plano na vida, né? Isso tem que se fazer de formas bem equilibrada e bem orientada, né? A palavra é equilíbrio. Nem muito para cá, nem muito para lá. Né? Verdade. Mas, Guedes, você falou uma coisa interessante. Eu não sabia que você tinha chegado aqui pelas mãos do Olavo Pires. Pois Olha só. Eu vim com o Olavo. Para mim é uma novidade que eu estou descobrindo sobre você. Fiquei gerenciando as empresas dele, a parte administrativa, durante um período bom. Aí depois eu pedi demissão. Aí ele perguntou por que eu estava pedindo demissão, que eu já estava trabalhando com ele há muitos anos. Eu cheguei em 77, eu pedi demissão para ele em 82, e eu disse, porque eu quero ser político. E ele disse, mas sim, e como é que faz para ser político? Eu digo, a gente tem que ter um partido, tem que se filiar. E você já se filiou? Eu digo, sim, eu filiei. Eu fui procurar os partidos aqui e aí eu procurei o primeiro partido, mas não deu certo. Qual foi esse partido? O primeiro partido que eu procurei foi o PT. Aí o presidente do PT disse que a propaganda tinha que ser conjunta, um papel só com o nome de todos os candidatos. Aí eu disse, eu quero fazer a minha separada, eu não quero fazer a minha junto com a de todos. Aí eu fui no MDB, com o Enjorras Araújo, que era o presidente municipal. Aí perguntei para o Enjorras se dava para mim ser candidato e tal. Ele disse, é fácil, aqui está faltando candidato. Pode filiar, que eu te garanto que você vai ser candidato. Ótimo. Aí fiz uns balões, uns 2 balões assim, enchi de gás, botei meu nome lá, José Guedes, para vereador, e aí um cunhado e minha esposa levaram aqueles balões e fui fazer o discurso lá. Só que quando cheguei lá tinha mais candidatos, diferentemente do que ele disse, tinha mais candidato do que vaga. Aí e as pessoas iam votar, e era a primeira vez que eu tinha um contato com o diretório, com os convencionais. Aí fui fazer o discurso, aquele balão lá, e fui fazer o discurso. Comecei a fazer o discurso, e era a base do meu discurso era uma frase do Rui Barbosa, e aí eu esqueci a frase, fui falando ela, e aí esqueci, que era enaltecendo a honestidade. E aí fiquei naquela coisa e tal, e apareceu. A frase veio, aí eu falei a frase, e quando eu estava tão apertado, aquilo chamou a atenção das pessoas que estavam ali. Cada um conversava uma coisa, ninguém estava dando muito bola por discurso, né? Estava cheio, era na Câmara Municipal, aqui na Ladeira Comendador Centeno. Resultado é que eu acabei sendo dos mais votados lá, dentre aqueles, na frente de pessoas tradicionais, inclusive do próprio presidente, o Enjorras Araújo. Tive mais votos do que o Enjorras. Olha só.
Aí fomos para a campanha. Quando veio o resultado, e eu pensava em ser candidato para dizer para minha mãe, que estava morando lá em Goiânia, que eu ia ser suplente de vereador. Eu achava que eu não ganhava, que eu estava aqui há pouco tempo. Eu digo, vou ser suplente de vereador, porque quem não ganha é suplente. Vira suplente. Para mim, para mim estava bom demais. Mas com o andar da campanha, eu fiquei com vontade de ganhar a eleição. E comecei a fazer visita, mandei fazer propaganda, as propagandas minhas eram bem feitinhas, um cartaz grande, eu saía colando nos postes, naquele tempo tudo de madeira, aprendi a colar aquilo com um rondoniense da época que era do MDB também, hoje ele mora nos Estados Unidos, Samuel Saraiva. Aí ele me ensinou como é que colava lá em cima para ninguém cortar, para ninguém puxar os cartazes da gente. E quando chegou no dia da eleição, eu fui contando os votos, anotando os votos. Naquele tempo era tudo cédula e a pessoa ficava manual. Contando. Era papel. Aí eu ia passando nas mesas e ia anotando. Aqui foi tanto, aqui foi tanto, aqui foi tanto e tal. Aí cheguei numa mesa, estavam ainda contando, e eu fiquei lá, observando. Aí quando estavam ali contando, eu vi aí um voto para Guedes. E eu vi a cédula. Todos, era número ou nome, ou número e nome. Aí eu vi nome, número para todos, e quando chegou no meu, estava Guedes e o número. Aí eu falei para minha mulher, e ela disse, foi a urna onde eu votei. Aí que eu fiz desse jeitinho, essa urna daí, tal, e anotei 7 votos ali. Fiz a anotação tal. E fomos. Quando saiu o resultado, eu era primeiro suplente. E faltava 3 votos para mim ganhar a eleição. E na urna que ela tinha votado, eu não tinha nenhum voto. E eu vi lá 7 votos. Aí eu digo, como é que eu faço agora? Aí fui com um colega lá, que era vizinho, que também tinha sido candidato. Ele disse, não, você fica esperando aí sai o resultado, aí depois você reclama. Aí eu falei com o Olavo, porque o Olavo tinha sido candidato a deputado federal, tinha sido eleito. Aí ele disse, é bom tu ir logo, vê logo isso, não fica esperando nada não, vai atrás disso logo. Aí eu fui com um jornalista do Alto Madeira, esqueci o nome dele agora. Lúcio Albuquerque, o Lúcio Albuquerque, eu cheguei lá, Lúcio, esse negócio aqui, rapaz, está dizendo que eu tenho tantos votos aqui, e eu tenho tantos, aqui, eu somei aqui, dá tanto, não é esse tanto aqui, está faltando. Ele disse, não é aqui que você reclama não, rapaz, você tem que ir com o juiz. Aí eu não sei nem se ele lembra desse fato. Aí eu fui lá com o juiz, o doutor Hércules José do Vale. Eu digo, excelência, aconteceu assim, tal. E eu vi o voto da minha mulher. Ela votou assim. Aí ele estava com aquele monte de urnas em volta dele, e fui lá naquela urna. A urna, em cima da urna ficava o papelzinho que fazia uns quadrinhos assim, dos votos. Aí ele olhou lá e estava lá realmente 7 votos. Aí ele me levou na hora, com o desembargador Adilson, que era o presidente, e aí já falou da situação, como é que era para fazer, como é que vamos resolver isso. Aí ele disse, você tem que entrar com um recurso, e com um advogado. Aí eu fiz o recurso bem rapidinho, aí eu não sou advogado, fui atrás do Tomás Correia. Aí o Tomás Correia disse, não, dentro do partido não dá, vai com o Nilton Gurgel. Aí eu fui com o Nilton Gurgel, eu sou do mesmo partido, aí tal, os colegas, tudo é amigo aí, quem vai sair prejudicado. Eu vou te indicar uma pessoa que chegou do Ceará agora, dá um agradozinho para ele é advogado, ele vai assinar para ti. Aí, esqueci o nome dele agora, ele faleceu recentemente. Aí ele assinou, eu dei a entrada e foi assim que eu me elegi. Recuperou os 7 votos. Recuperei e ganhou o mandato. Foi, e aí no segundo ano eu já era líder do partido. Olha só, já começou tendo que brigar pelo voto. Que brigar. Né? E na hora que eu fui ser diplomado,
eu fui cumprimentado assim efusivamente pelo coronel Jorge Teixeira, que era o governador, que ele viu a luta. Uhum. Isso daí foi muito importante para mim. Isso foi ruim para mim? Não, foi muito importante, foi muito bom, porque foi uma divulgação muito grande. A primeira página nos jornais. Já fiquei super conhecido. Já estava o Guedes lá. Já com o mandato na mão. Com o mandato na mão. É? Que bom que naquele tempo você podia pegar e contar os votos de novo, tá lá. Hoje você não pode, né, Guedes? Nós temos esse problema hoje. Eu não sou contra tantos anos depois. Eu não sou contra essa modernização, mas eu tenho para mim que é importante ter instrumentos de fiscalização. De auditagem. De auditagem. Essa auditagem pode ser representativa. Um percentual, coisa que a Câmara já aprovou uma vez, só que era lei, não estava na Constituição. Então, hoje, as conferências são feitas através de instrumentos eletrônicos também, mas eu acho que, em homenagem às pessoas leigas, e eu me incluo nelas, era bom que houvesse uma parte, não é tudo não, uma parte, um percentual, para exercer, para nos dar aquela confiança de que realmente nosso voto foi contado. Eu não desconfio de jeito nenhum das urnas, mas eu acho que, em homenagem às pessoas, era bom que existisse algumas urnas, em cada região, algumas urnas, para fazer esse papel, porque contava aquilo, faria-se essa auditagem e a gente ficava sem o discurso de dizer que houve alguma mutreta. Veja só... para dar essa tranquilidade para as pessoas. Eu mesmo, tudo que eu leio hoje, tudo que eu entendo e vejo aí falar, e tenho um filho que é expert em informática e ganha a vida lá em São Paulo, que é o esposo da doutora Angelita, e é o Felipe Guedes. Aí ele disse que tem como realmente se conferir tudo eletronicamente para ver se teve erro ou não. Mas, em homenagem a nós leigos, eu acho que era bom ter esta oportunidade de ter uma coisa física. Eu diria que em homenagem a gente que é leigo. Em homenagem à transparência, em homenagem à própria democracia. Colocar assim, assim. A própria democracia. Dá mais trabalho, gasta mais, mas... Sim, mas... seria o caso até, sei lá, de fazer um plebiscito. Até isso. O povo quer ou não quer? Colocar assim, porque a despesa realmente aumenta. Mas e se o povo quer, quem paga é o povo. Você, quando paga um Pix, a pessoa pergunta, você quer o seu comprovante? É isso. Quando você passa o cartão, a pessoa, você quer seu comprovante? A gente pergunta. A pessoa nem precisa, eu quero. Pode olhar ali e já não. Acabou. Não precisa, tá aqui. É isso. Bom, isso chegou a ser aprovado. Era para ser aprovado. Era para ser aprovado, estava encaminhado para isso. Que era uma alteração da Constituição. Aí houve aquela interferência do Barroso, diretamente no Congresso Nacional, reunindo com o pessoal e com os demais ministros, e mudou todo mundo de ideia. E eles passaram a fazer aquele discurso. Eles começaram a entender uma coisa. O meu partido, por exemplo, queria demais que houvesse isso, porque o nosso na época, o mineiro, o Neves, lá de São Paulo, ou de Minas. De Minas Gerais. Ele achava que tinha sido enganado lá na eleição mas com a Dilma. Ele foi um dos que depois achou que não, que estava certo e tal, mudou o discurso dele. Eu digo, quem sou eu para... Se eles estão achando que isso é certo. Alguma coisa fez ele mudar a convicção. Talvez fizeram uma demonstração para eles. Meu filho disse que tem como fazer isso, sim. Que tudo que é coisa errada que se faz, diz que deixa o rastro. Não tem como não deixar. Então, só se o cara for bom demais. Mas muita gente ali olhando e tal, e eles ficam tentando invadir o sistema para ver se consegue. Mesmo assim, eu acho que é em homenagem mesmo à transparência, como você disse. Não custa.
dar essa oportunidade para as pessoas. Tirar qualquer dúvida, né? Mas está tudo certo, então vamos possibilitar isso. Infelizmente, o Tribunal Superior Eleitoral... Isso é um show também, essa coisa de acabou de votar, já tem um resultado, não tem nem graça. Tem que ter uma coisa, um jogo e tal, torcida, igual... Um pouquinho de suspense, né? Sim, é igual o futebol, você fica ali os 90 minutos torcendo e tal. Não pode ser uma coisa tão rapidinha. O fato é o seguinte, o eleitor que votou no Guedes, ele quer ter a certeza de que o voto dele chegou para o Guedes. E se ele tem esse comprovante, não, está aqui o comprovante impresso. Foi para o Guedes. Acabou, morreu, não tem dúvida mais. Tem países que têm uma tecnologia muito grande, mesmo assim, eles gostam disso, dessa tradição. É uma tradição, né? Sim, eles, também. Eles gostam, eles aceitam, faz-se. Estados Unidos faz eletronicamente, faz por correio. Em alguns estados, eles mudam. Muda de estado para estado, né? Vota pelo correio também, tem várias, e eles gostam disso daí. Né? Poderia também ter adotado alguma coisa. O Japão tem tudo que é tecnologia, mas gosta. Bom, o que nós constatamos aqui com seu exemplo, na sua eleição de vereador, para o exemplo de hoje, é que decorrido cerca de 40 anos, né? Um pouco mais de 40 anos, em vez da gente ter hoje maior segurança, a gente tem maior insegurança. Né? Não, eu tenho mais segurança agora, porque naquele tempo, eu acho que eu perdi uma eleição aqui roubada. Na hora que terminou a eleição, uma de prefeito, quando terminou a eleição, acabou, deu um blackout na cidade toda, aqui em Porto Velho, escureceu tudo. Aí trocou-se urnas, eu acho, simplesmente, porque como é que eu iria ganhar só por 3 votos lá no bairro Tancredo Neves, que eu tinha criado ele há pouco tempo, com aquelas doações de terrenos gratuitas para as pessoas, onde que aquelas pessoas não iriam votar em mim? Eu nunca entendi, eu ali no Tancredo e no JK, ganhar por 3 votos. Lugares aqui que eu tinha como prefeito nomeado, asfaltado ali, Liberdade, São João Bosco, todo aquele asfalto que existe ali, a ligação pelo canal, porque aqui era dividido pelo canal, tinha a parte de lá e a parte de cá. Para você vir para o lado de cá, você tinha que fazer uma volta muito grande. Nós fizemos a ligação das duas partes da cidade. Ali era para mim ter explodido de voto. Isso não aconteceu. E quando chegou no final da votação, acabou a luz. Podia-se trocar as urnas, e eu acho que isso fazia muito. E se fez muito aí antigamente aí pelo Nordeste, aqueles coronéis, que o eleitor não sabia nem quem votava, o coronel que votava por ele. Né? Eu acho que hoje está melhor, muito melhor. Eu gosto mais assim. Só que eu gosto de dar razão para aquelas pessoas que discordam, porque eles têm seus motivos. Porque eu já tive essa dúvida. Eu alimento essa dúvida até hoje. Quando foi na eleição seguinte que eu disputei a eleição, de novo, a votação veio estrondosa lá. Foi estrondosa. Aqui, por exemplo, Aí você ficou se perguntando, poxa, por que como agora é que eu tinha recém-criado o bairro, e aí perco a eleição praticamente. Lá os bairros, muito de gente que tem ali, que é gente demais. E olha que você foi o primeiro prefeito a pegar uma área e preparar para entregar para as pessoas. Primeiríssimo. Nós brigamos bastante com pessoas aqui. JK 1, 2, 3, né? O Tiradentes, o Tancredo Neves, aí tinha o bairro Paraíso, que é ali perto do shopping, um lugar pequenininho, Conquista, que é lá perto do INCRA, Felicidade, bairro dos Funcionários. Eu tenho um livro aí, da Ieda Bozakov, que ela monta os locais onde eu estive trabalhando, as 2 vezes que estive como prefeito. Eu só fiquei chateado com ela porque ela disse no livro dela, em relação ao bairro Tancredo Neves,
E eu fiquei, na verdade, muito chateado. Eu estava lá na hora lá que ela me convidou para o lançamento do livro, que é a história dos bairros de Porto Velho. Aí ela disse que o bairro Tancredo Neves era uma invasão. Aí que eu regularizei aquela invasão. Só por isso daí. Mas lá não existia nenhum ser humano, nenhum. Não teve invasão nenhuma lá. Nós abrimos as ruas, tinha árvore nos lotes. E disse para as pessoas, esses lotes é seus e vocês vão tirar as árvores. Que tinha gente dizendo, como é que eu vou tirar essa árvore aqui do meu lote? Eu digo, você arruma os colegas e tira. E o pagamento seu é você montar qualquer coisinha, fazer uma casinha e vir morar aqui. É isso que você vai pagar, então se vire. Muitos nem queriam ir para lá, porque era longe demais. Aí eu fiquei chateado com ela por causa disso, que não era invasão. Eu queria que o livro dela, porque é o livro dela que vai ficar na história, porque ninguém escreveu. Tem um outro aí que estava escrevendo, mas ele não publicou o livro. Ele está escrevendo sobre as ruas de Porto Velho, a origem dos nomes de ruas e tal. E aí ele ligou para mim porque tinha uma rua, Neuzira Guedes, ele queria saber quem era Neuzira Guedes. Eu digo, é minha mãe, que é a rua lá do Tancredo Neves, uma das ruas, a segunda rua. Tem a principal e depois a segunda rua é Neuzira Guedes. Aí eu falei para ele que era... Aí ele perguntou outros nomes também, e eu digo, esses eu não sei, que foi minha secretária que era minha secretária de planejamento. Quando eu saí da prefeitura, ela ficou na administração seguinte e enfiou os parentes dela aí, que nem moram aqui também. Minha mãe não morava aqui, mas eu senti necessidade de prestar essa homenagem a ela já falecida. E aí ela pegou, tem um bocado de gente lá que a gente não sabe quem é não. Ela foi e colocou lá, não tinha nome de ninguém lá, ela colocou, tem muitos nomes de parentes dela, ela não mora mais aqui também. Quer dizer, eu acho que nem os vereadores sabem quem são as pessoas que dão nome às ruas. Ah, pode ser. Nem os vereadores sabem. Às vezes alguém chega e pede. E uma coisa que me chama muito a atenção, eu já constantemente até falo sobre isso, escrevo sobre isso, é o fato de não se dar importância ao fato da cidade não ter placa nas ruas. Isso daí Meu é uma Deus, situação uma séria. capital não tem placa nas ruas. Isso aqui é um problema. Eu fiz, quando estava na prefeitura, eu mandei colocar as placas. E não é falta de dinheiro, não falta nada disso. Aí aconteceu um fato que aí ninguém pode repetir. Eu queria umas placas bem bonitas. E aí fiz elas num material, num bronze, para botar nas ruas, aquelas placas bonitas de bronze lá e tal. Aí roubaram as placas por causa do material. Saíram, limparam. Rapaz, aí foi uma coisa errada. Difícil, tem que ser uma coisa baratinha, tem que ser de plástico ou de madeira, né? Sim. Porque se botar qualquer metal, desaparece. Mas o fato é que tem que ter. Tem que ter. Eu falei bronze, mas eu acho que não é bronze, não, é um outro material. O bronze é duro, é um outro material. Ele é fácil de trabalhar e o pessoal gosta de vender. Então, você está falando de uma coisa interessante, da questão dos bairros, Guedes. Aquela região ali que você entregou, eu me lembro que pelo parceleiro eu fui lá. Eu fui ver, era uma região de charco. Era, isso mesmo. As pessoas não queriam ir lá, era por isso mesmo. Tinha uma delegacia para aquela região, e logo depois da delegacia tinha um córrego. Para você ir para lá, tinha que passar aquele córrego. Era um melechete, mas a cidade quase toda foi assim. A Jatuarana também, quando invadiram aquilo ali, que foi também por invasão. Foi invasão. Era também um lameiro brabo, um melechete doido. Eu acho assim, rapaz, meu pensamento, na época eu sofria críticas, e dou razão para quem criticava, mas se eu fosse esperar a fazer uma microdrenagem naquela região, ou uma drenagem completa da região para poder entregar os terrenos, nunca ia entregar esses terrenos. Não ia entregar. E outra, eu tive que enfrentar os interesseiros
Ali havia um loteamento andando dentro da prefeitura como se pertencesse a particular, que era para lotear e vender. Donos. Supostos donos. Eu descobri que era uma coisa falsa, e aí anulei aquele processo e fizemos a doação para as pessoas foram lá. Hoje é um dos bairros mais progressistas que temos. Então, e aí a pessoa saiu daquela necessidade de invadir, porque a invasão era uma necessidade. Naquele tempo, tu chegou aqui, o aluguel aqui era uma coisa absurda. O aluguel aqui em Porto Velho era muito alto. E os terrenos eram caros, porque se dizia que não tinha terras para serem doadas, que esse era o discurso da municipalidade. E aí eu fui descobrindo que tinha, sim. Aqui tinha naquele tempo ali, eu acho que tu escutava esse discurso das cartas voadoras, carta de aforamento, as cartas voadoras. A pessoa tinha um documento aqui no centro, depois ele levava esse documento lá para o bairro, dizia que era lá, aquele documento. E aí ocupava lá, cercava, dizia que era dele, e geralmente isso era feito, e depois fazia um loteamento, feito por pessoas que tinham uma boa relação, às vezes com cargo mesmo público, dentro da prefeitura. E aí fazia um loteamento lá e aprovava. O lado do Tancredo estava assim, já tinha um projeto andando por lá para ser aprovado e ser vendido para as pessoas de caro. A mais pura grilagem, né? Aí quando eu mexi nisso, a turma que se dizia dono ofereceu a metade. Para me ficar com a metade, eles ficavam com a outra metade. Eu fui nos meios de comunicação e denunciei que tinham feito essa proposta. Aí depois, e aí dei os terrenos. Depois eu tive uma outra situação, num outro local. Você aí. Não sofreu alguma ameaça por conta disso? Eu senti ameaça, e uma ameaça assim. Eu estava andando, aí ficava a pessoa seguindo, tipo para me amedrontar, e amedrontou mesmo. Eu passei uns dias fora daqui, me mandei daqui, fiquei com medo. Eu digo, vão acabar me matando. Já tinham matado o Agenor, por muito menos. Eu digo, se eu ficar aqui. E uma vez eu estava no aeroporto, aí vi uma pessoa lá, ele olhando para mim assim, aí eu fui no rumo dele, para cumprimentar ele. Aí quando eu fui, ele veio com tudo para cima de mim, e o pessoal agarrou ele. Aí eu fiquei sabendo depois, é o que se achava dono lá do Tancredo. O loteamento, era o dono do loteamento, mas eu não conhecia ele. E aí fiquei conhecendo dessa forma desagradável nesse dia. Então é uma coisa muito perigosa quando você compra essas brigas. Você está comprando a briga para ajudar as pessoas. E quando você compra a briga é perigoso. Mas graças a Deus, próximo ano eu completo 70. Deus está te protegendo até hoje. E eu vejo tanta gente aí vivendo 100 anos que eu quero viver 120. Estou me cuidando para isso. Olha só. Guedes, você teve uma carreira política inicial bastante acelerada, né? Você virou vereador em 82, né? Foi. Comecei o mandato em 83. Quando foi em 85, eu era o líder do partido, do MDB. No mesmo 85, aí houve a nomeação do prefeito. Eu disputei uma eleição interna dentro do partido. Naquele tempo ainda não tinha eleição nas capitais. Aí, como o Tancredo tinha ganhado a eleição, morreu, mas entrou o Sarney, ele ia nomear o prefeito da capital, das capitais. E aqui foi eu, lá em São Paulo foi o Mário Covas. Então, e assim em todas as capitais. Sim. Aí, para fazer essa escolha, tem uma eleição dentro do partido. Eu disputei com os feras. Eu fui o menos votado e disputei dentro do partido com os mais votados. E os mais votados eram o que? Era a Raquel. Raquel foi campeã de voto, assim, teve votação de deputado estadual para vereadora. E o menino do Melô do Pacu, o Vivaldo Garcia. Vivaldo Garcia, disputei com ele, que ele foi outro campeão de voto aqui para vereador. E aí foi o meu nome que foi aprovado, tive mais votos. E aí o Angelim mandou meu nome para a Assembleia. Aqui eu acho que foi o único estado em que o prefeito era um nomeado, mas tinha que ter uma prévia aprovação da Assembleia. Aí
a Assembleia aprovou, só teve um voto contra. E o próprio Angelim também era nomeado. O Angelim era nomeado também, isso mesmo, verdade. O próprio Angelim era nomeado. E aí foi rápido mesmo, que aí fui o prefeito nomeado em 85, em 86 teve a constituinte, a votação dos constituintes. Aí em 86 eu fui o mais votado do partido para deputado federal. Deputado federal. 86, aí lá na Assembleia eu fui vice-líder na Constituinte, nós criamos o PSDB, aí fui o vice-líder do PSDB, em 90 teve a campanha, teve a eleição para governador, eu fui candidato em 90 para governador, aí eu fiquei em quarto lugar, depois em terceiro porque mataram o Olavo. Para ver, o Olavo era meu patrão, em 90 nós estávamos em campos separados, ele era candidato a governador e eu também. Ele foi o mais votado no interior, eu fui o mais votado na capital. Mas, no geral, eu fiquei em quarto lugar, apesar de mais votado na capital, no interior não tinha voto nenhum. A votação era pífia, mas aqui a votação foi estrondosa, foi uma votação super bonita. Aí perdi a eleição, quando foi em 92 eu candidatei a prefeito. E aí disparou, foi assim, mais do que todos os outros. Se tivesse naquele tempo também 2 turnos, eu teria ganhado no primeiro turno. Foi uma votação estrondosa, em razão do mandato que eu já tinha exercido, de prefeito e de deputado federal, foram bastante profícuos. Então, você teve 2 mandatos de prefeito? Foi. Né, um nomeado e esse pelo voto eleito. Em 80? Foi de 93 a 96. 93 a 96. Aí acabou esse mandato, eu acabei o mandato cheio de processo, com a fama de corrupto, processo em cima de mim, que eu acho que nunca ninguém teve tanto processo contra um político aqui mais do que eu. Guedes. Era processo demais, todo mundo se achava com o direito de jogar processo em cima de mim, Tribunal de Contas dizer que minhas contas estavam erradas, e o trem virou um inferno a minha vida. Guedes, você, nesse tempo, a gente acompanhava pela imprensa essa tua luta e esse monte de denúncia. O presidente do Tribunal de Contas era o Hélio Máximo. Não é isso? Ele colocou para valer, rapaz. Dizia-se que a origem disso era uma querela do Máximo com você, por motivos não políticos. Vamos contar essa história? Rapaz, já havia lá um pessoal que era contra mesmo as pessoas que eram do MDB. Isso já havia porque o Tribunal de Contas era constituído por pessoas totalmente do lado do Teixeirão. Sim. E aí eles caçavam mesmo, eles dificultavam a vida das pessoas que não eram aliados. Não foi só a minha, não. Isso foi pela BR afora aí, quem não estava aliado com eles faziam tudo para tirar. E isso já vinha acontecendo comigo no dia a dia. Quando eu estava na prefeitura, eu fiz uma campanha que hoje me arrependo de ter feito, que era para fortalecer a arrecadação, que era pequena. Eu mandei relacionar o nome dos devedores e publicar no jornal. Os inadimplentes. Os inadimplentes. E oferecendo oportunidade para a negociação da dívida. Uma espécie de refis. Uma espécie de refis, mas não era só dizendo, era publicando para a pessoa ir lá correndo. O objetivo era isso, aqueles que não tinham saído para correr já pagar. Foi uma coisa errada que eu fiz. Aí o Hélio Máximo e o dono do Estadão tinham uma briga. Mário Calixto tinha uma briga. O que o Mário Calixto, como tinha o nome do Hélio Máximo, nesses inadimplentes, o Mário Calixto fez um anúncio grande do nome do Hélio Máximo. Eu nem sabia desse anúncio. E ele certamente ficou achando que eu tinha determinado fazer anúncio
grande, dizendo que ele era inadimplente. E aí, o que eu fiquei sabendo que o motivo tinha sido esse, e também me disseram que houve um outro motivo também. Quando eu estava na vereança, depois de prefeito, eu entrei com uma lei em que limitava o tamanho das áreas para serem legalizadas. E aqui existiam pessoas de lá que tinham áreas aqui dentro da cidade, essas áreas que eles se apossavam com essas tais cartas voadoras. Uhum. E se diziam donos daquela área, e era área grande. Aí uma pessoa me disse que um dos motivos mesmo era esse, a dificuldade de vingança, né? Porque não podia legalizar a área, porque eu fiz um limite, só podia legalizar até um tanto. Quer dizer, a partir dali tinha que distribuir as terras. Para ele você... Para não especular, para acabar com a especulação. Para ele você é quem o perseguia. É como se eu fosse o perseguidor. No sentimento dele você era quem o perseguia. Como se ele estivesse se vingando de uma perseguição minha, que eu nunca fiz isso pensando que tinha gente por lá que poderia ser... E com isso despertou a ira no ex-delegado, ex-secretário de Segurança, Hélio Massa. Porque ele tinha ele fez isso com muita gente, muitas pessoas. Ele gostava disso, parece. Eu estive lá conversando com ele, mostrando, isso não é assim, é assado e tal, explicando lá, porque antes de eu entrar em política, eu trabalhava em contabilidade. Era o que a gente chama de guarda-livro, porque não era formado. Mas eu trabalhava nisso, eu vinha aqui trabalhando nessa área, aqui para o Olavo, e quando estava aí com uns 15 anos de idade, meu padrasto, ele tinha um escritório de contabilidade em Mozarlândia, Goiás. Então, ele fez eu aprender a contabilidade quando se escrevia tudo no MOOC, era tudo escrevendo. Com 15 anos eu fazia as escritas, a escrita fiscal e a escrita regular. E a escrita regular naquele tempo, os diários, para quem é contador, sabe que precisa fazer o diário. E o diário a gente fazia naquele tempo ou escrevendo também, o diário e o razonete fazia escrevendo, ou através de uma gelatina. Você datilografava no papel, um papel que transferia a tinta para uma gelatina, e da gelatina você transferia para o livro. Então, eu tinha conhecimento de contabilidade já, e levava para ele, eu digo, isso daqui é assim, tal. Não teve esse erro daí. E os erros que colocaram em cima de mim aqui não era erro de desonestidade, nunca foi erro de desonestidade, erro de burocracia. Aí, o sujeito lá o funcionário tinha que botar um carimbo e não colocou, no almoxarifado. O almoxarifado não carimbou a nota fiscal. Aí eles olhavam lá, não carimbou a nota fiscal. Aí glosava a despesa, o prefeito era o culpado. Naquele tempo, toda a culpa era do prefeito, era do chefe. Do gestor. Do gestor. Naquele tempo era assim. Hoje a lei está bem diferente, mas naquele tempo era desse jeito. Então você ficava na mão do Tribunal de Contas. E coisas o Tribunal de Contas não exercia um papel de orientação, de prevenção. Não. Isso que hoje é feito não se fazia naquele tempo. Naquele tempo parece que o gosto era ficar mesmo acabando com a vida das pessoas. Era punitivo. Era um tribunal punitivo. Você queria ser assim, elogiado por ser honesto, mas não, ficavam sempre procurando um jeitinho ali para dizer que estava errado, mesmo sem mostrar a desonestidade. Bastava um ato burocrático. Tipo assim, naquele tempo a inflação terrível. Aí vinha uma emenda parlamentar. A emenda parlamentar para canalizar um pedaço de um córrego. Aí o dinheiro chegava, o dinheiro se acabava. E aí você não conseguia fazer aquele serviço. Para não devolver o dinheiro, você aplicava em outra coisa. Você comprava um turboármico, fazia uma drenagem de outro lugar e tal. Então aí você já fugiu do projeto. Fugiu do projeto, mesmo que você tenha feito outra obra... Desviava do objetivo. Aí fala para a população, fulano desviou o recurso. O que a pessoa pensa? Que desviou para o bolso. É isso que a pessoa pensa. Então, até essa forma de levar, fulano desviou tantos milhões.
Ele não botou no bolso, ele desviou da finalidade. E você não tinha coragem de devolver o dinheiro, você disse, eu vou aplicar isso, dê no que der. E você aplicava, e aí, ó, pá, em cima de você, né? Eu assisti uma situação similar a essa aí, lá em Ariquemes, com o seu colega Salles, né, que foi constituinte junto contigo. Foi constituinte junto comigo. Deram um dinheiro, o Renato da Frota Show mandou um dinheiro para o Salles fazer uma garagem para botar os carros da prefeitura, que eram 2 carros, uma picape velha e outro carrinho. E o Salles dizendo, não, eu preciso de dinheiro para construir um posto, que não tem um posto de saúde. O médico não, eu tenho um médico e não tem um posto de saúde. Aí não deram, mandaram para fazer a garagem. Aí o Salles pegou o dinheiro e fez o posto de saúde. Nossa, o Zé Renato da Frota Show e o Tribunal de Contas queria o fígado do Salles por conta disso. Hoje a Constituição, depois que nós fizemos a Constituição, aí foi colocado, 10 anos depois, foi colocado um outro princípio da administração, que é o da eficiência. Então, você faz uma obra, o projeto aprovado lá é para uma obra, mas você vê que aquilo dali não é eficiente, aquilo não é bom para a administração pública, e você resolve aplicar de outra forma, aí você justifica. Aí, por isso que hoje é um princípio constitucional, o da eficiência. E aí, muitas coisas foram mudando, a legislação hoje também está diferente, o entendimento do judiciário também está diferente, porque tanto que as rejeições de contas dos tribunais de contas, elas são prescritíveis, porque o Tribunal de Contas ficava reprovando contas com base em burocracia, não era em base de desonestidade, porque se for em base de desonestidade tem que ter um processo judicial, por isso que é prescritível, e depois os tribunais foram conferindo a prescrição para esses casos, que antes também eram imprescritíveis. Guedes. A legislação hoje diz que se o procurador da entidade deu parecer favorável e tua conta foi rejeitada, a municipalidade, a procuradoria tem que defender aquele gestor até o trânsito em julgado. Antes, não, você saía, você tinha que se defender. Eu tive que estudar para poder me defender, porque eu não tinha como ficar pagando advogado. Eu tinha que me defender e fui estudar para isso. E hoje é meu meio de vida. E que acabou servindo. Então, tudo de coisa ruim que aconteceu na minha vida, eu acabei achando que foi bom, porque forçou eu fazer alguma coisa, né? Eu era prefeito, deputado constituinte, só tinha o tal do ginásio, que é hoje o fundamental. Aí, com esse monte de processo, eu digo, eu tenho que estudar para ser advogado. Quer dizer, foi o mal que te fez bem, né? O mal que fez bem, aí fui estudar. Mas você penou, né, Guedes, um tempão, né? Penei muito, eu saí da prefeitura com fama de desonesto, né? Diziam até que eu tinha fazenda e prédios. Tinha gente que dizia que tinha visto a fazenda, tinha gente que sabia onde que era o prédio. E eu, numa mãozenga, até o último salário da prefeitura, para mim, uma diferença que eu tinha de salário lá, nunca recebi, não consegui receber. E todas as denúncias que fizeram contra você foram já resolvidas, pacificadas, sem nenhuma condenação? Não, eu tive que lutar muito judicialmente, com tudo isso daí, com condenação, eu tive que ir lutando. Eu tive muito trabalho como advogado, e ainda tenho. Isso daí é coisa que macula a vida da pessoa, dá trabalho para o resto da vida. Você ainda tem processo? Ainda tem processo tramitando? Tem processo tramitando, ainda hoje tem processo tramitando. Tem decisão que saiu ontem, que eu vou atrás dessas decisões, porque agora eu sou advogado, posso fazer isso. Mas essas situações que um gestor público atravessa, e a pessoa diz que ele é desonesto, a minha vida mostra que isso não é verdade. Eu saí da prefeitura, passou um tempo, eu tive que, para sobreviver,
eu tive que ir ser feirante, junto com minha esposa, e eu criando galinha. Eu tinha um sítio que eu tinha comprado do meu chefe de gabinete, a metade do sítio dele eu comprei, e aí fui criar galinha lá, e ela ficava na feira. Eu também ficava na feira, mas estava dando muito prejuízo, porque os meus amigos eleitores queriam de graça. Aí de graça não dá, ué. Eu estava com aquilo para sobreviver, e eu tinha que sustentar meus filhos que estavam estudando em Manaus. Eu tinha 2 filhos estudando lá em Manaus. Aí tinha que sustentar esses meninos, e era ganhando dali, da feira. A minha mulher, uma companheira assim, fora de série, eu comecei a criar galinha lá, fiquei estudando, o que eu vou fazer com esse pedaço de terra aqui? Eu vou criar galinha, caipirão. Aí fui criar galinha, aí fui vender. Aí vendi para um cara, o cara não pagou. Aí ficava pagando de pouquinho. Eu digo, mas aí agora que vai ficar ruim mesmo. Só que esse mesmo cara que fazia isso, ele disse, não, esse produto seu, ele não é caipira. Então, o bom de vender é na feira. Eu falei para a Lindalva, o cara disse que só se vende isso daí na feira. Aí ela disse, então vamos para a feira. E aí ela foi aprender, ela ficava lá olhando o pessoal depenando, naquele tempo podia fazer isso lá na feira mesmo. Ela aprendeu a depenar os frangos, e aí nós começamos a vender. E aí vendia, rapaz, ela é uma vendedora de primeira. E aí botava um pessoal para dizer que era o frango BBG, bom, barato e gostoso, e botava uma pessoa para ficar ali gritando e tal. E você até me confidenciou que você comprou frango lá também. Comprei. Pois é. E aí passou a vender bastante. Até que eu consegui um cargo em comissão para ela no governo do estado. E aí nós deixamos a feira, ela ficou trabalhando naquele cargo, no almoxarifado do governo do estado, e eu fui estudar, tenho que estudar. Aí fiz o EJA, que é o 2º grau, e entrei na faculdade, e fiz Direito. Guedes, nesse período de sufoco que você passou, de provação, digamos assim, o partido não te apoiou, não te ajudava? Isso não existe em política, isso não existe. Os companheiros, porque o partido são as pessoas. Sim. Eles querem que você se lasque cada vez mais. É concorrente. Não tem esse negócio de dizer que vai ajudar fulano. Eu fiz isso. Quando eu terminei, quando eu ganhei a eleição, eu saí, olhei a toda a nominata dos candidatos nossos e saí atrás deles. Eu fui na casa deles, convidando eles para trabalhar comigo. Eles não eram muitos. E eu coloquei todos eles lá. Aqueles que me ajudaram, eu coloquei eles lá. Eu digo, vocês ajudaram a me eleger, e numa campanha muito simples, que eu não pude fazer comício, que eu estava passando uma dificuldade financeira grande. Eu já tinha sido prefeito e deputado federal, mas o último salário que eu tive como deputado federal caiu naquela do colo. Ele, último salário, rapaz. A Zélia levou. Fiquei sem dinheiro nenhum. Ex-deputado federal duro, sem dinheiro, passando dificuldade demais, mas me candidatei e ganhei a eleição sem fazer nenhum comício. E aí o meu adversário fazia uns comícios, rapaz, e quando ele fazia comício ali na Nova Porto Velho, perto da minha casa, eles naquele tempo podia levar show, fazer show, aí eles batiam aqueles bumbos lá, pá, e soltavam aqueles foguetes, tum! Aquilo era mesmo que está explodindo dentro do meu peito. Eu digo, estou lascado, vou perder essa eleição. Aí eu saía fazendo reuniãozinha, ia com pessoas, a pessoa vai lá em casa, vai fazer a reunião, chegava lá, tinha vezes que tinha 3, 4 pessoas. Aí eu fazia a reunião assim mesmo, tinha vezes que tinha mais, e fui fazendo a reunião assim, e deu certinho. Foi comendo pela beirada, né? Como se diz, né? Como se diz, né? Olha, veja só, nós mal começamos a conversar, não é? Mas acredite. Está só pela metade. Mas acredite, nosso tempo está chegando ao fim. Ah, que legal. Que legal. Guedes, mas eu não posso encerrar a nossa conversa sem saber do Guedes
o pensamento, com o seu pensamento, a sua visão do momento que o país está vivendo, que o Estado está vivendo. Como é que você vê a expectativa do Brasil diante do quadro que estamos vivendo hoje? Nós temos uma história política, meu amigo Osmar, uma história política desde a origem. Nós somos amigos, mas sempre estivemos de lados opostos, desde o começo. Tu era arenista e eu manda-brasa, lá desde o começo. Tu era arenoso, a gente chamava de arenoso. Aí, hoje eu acompanho a tua coluna, eu leio, mas tem um pensamento diferente da maioria do nosso povo aqui de Rondônia e de ti também, nesse aspecto. Eu acho que o Brasil está melhor. Não está do jeito que eu queria, não. Porque, na minha mentalidade, nós tínhamos que sair dos extremismos. Nós tínhamos que buscar pessoas que estão mais para um centro, não nos extremos igual estamos. E parece que continuaremos brigando aí nos extremos. E é um fenômeno mundial, não é só no Brasil. E não estou vendo ninguém aí aparecendo para ocupar um lugar mais de equilíbrio. Eu gostaria que fosse mais no equilíbrio. Como é que você vê os três poderes hoje? Os três poderes da nossa República, na sua visão, eles são harmônicos ou são hoje? Ou são alinhados? Eu acho assim, que o Congresso Nacional, o Senado Federal, não legisla e deixa o Supremo Tribunal Federal legislar. Não só o Supremo, o Poder Judiciário de um modo geral. Tem assuntos que o Legislativo não quer atacar, não quer decidir, por questões religiosas. Ele não quer atacar. Ele não quer dizer não também. Ele não quer dizer sim, mas também não quer dizer não. Aí ele joga para o Judiciário e o Judiciário está decidindo, está legislando. Hoje nós temos um Judiciário que legisla. Não é bem aquela coisa de dizer que a Constituição foi vilipendiada. Está faltando lei. Até hoje o Congresso nada decidiu sobre o sindicalismo de servidor público, por exemplo. Tem que ser através de interpretações feitas pelos tribunais. É que isso vem... Essa lacuna está sendo preenchida pelo Poder Judiciário. E eu falo isso já há muito tempo. Não é só lá em cima, não. É aqui também. Em todas as escalas a gente vê isso acontecendo. O exemplo da conduta de lá desce no tecido, né? Jurídico e social até a falta base. o legislativo até dizer, essa incumbência é minha e eu não vou abrir mão dela. Mas não, eles fazem igual o jabuti. Eles escondem a cabeça e deixa o judiciário decidir. É isso que está acontecendo. Mas isso não degrada a qualidade da nossa democracia? Eu acho, só que vejo a culpa, se a gente pode chamar de culpa, é do legislador. É o legislador que eu vejo que deveria ser mais ativo nas suas atribuições. Por exemplo, a gente fala mal do Supremo Tribunal Federal. Mas não fosse o Supremo Tribunal Federal, aquelas dívidas decorrentes de julgamento dos tribunais de contas, por causa de pura burocracia, seriam imprescritíveis até hoje. Esse dia eu estava conversando com um gestor, aí ele esculhambando o tribunal. Eu digo, olha, eu estou te defendendo com base em decisões do Supremo. Porque se não fosse ele, você nunca ia se safar mais. Você ia ficar com essa dívida eternamente e você não roubou. Mas a legislação da época parece que é feita por pessoas que querem que o cara chegue e saia, e entre outros, que é para eles ficarem fazendo o que bem entendem. Manipulando. Eu acho que nós somos manipulados. No Brasil, somos manipulados. Os grandes detentores das grandes fortunas, eles mandam em tudo. Eles tentam manipular, às vezes não conseguem, mas em tudo.
é na pesquisa, nos meios de comunicação, é na internet. Eles têm muitas formas de ir manipulando a gente. É meu pensamento. Eu fico observando o seguinte: quando nesse momento se discute nas duas instâncias dos dois poderes a mesma coisa, o marco temporal. Está tramitando lá uma medida no Congresso, ao mesmo tempo em que o STF está votando. Você não vê nisso uma usurpação de competência, não? Já era para o que eu disse agora, já era para o Legislativo ter resolvido a situação há muito tempo. É o poder, é o Congresso Nacional que tinha que ter feito isso há muito tempo. Porque tem a Constituição, nós estamos lá, conferindo os direitos àqueles que estão aqui no Brasil muito antes de nós, que são seres humanos, que nem nós. Nós deixamos, mas são princípios. Era necessário fazer a lei, fazer a regulamentação desse princípio constitucional. Não foi feito. Aí o Supremo está legislando. Mas o Supremo, assim como o Congresso, o Executivo, não compete a cada um se resguardar e ficar dentro do seu devido espaço constitucional? É que a Constituição permite isso. Na falta de legislação, aí fica para eles. Eles podem fazer. Está lá, deixamos isso lá. E isso, agora que está fazendo, agora que diz que vão aprovar. Então, já na hora. O que se observa olha o tempo que nós aprovamos. A Constituição é de 88. O que se observa é praticamente o poder judiciário governando. Mas está mesmo. Governando. Está mandando e desmandando. Mandando e desmandando. Está certo? Eu acho que não está certo. Agora, eu acho que quem está falhando é o judiciário. O judiciário é o legislativo, porque se o legislativo tivesse desempenhando todas as suas atividades, poderia até desfazer o Supremo. Quem fez o Superior Tribunal de Justiça fomos nós, lá na Constituição. Tinha o Supremo, mas não tinha o Superior Tribunal. Nós fizemos o Superior para cuidar da legislação. Tinha um outro Tribunal Federal de Recursos e tal. Mas aí fizemos lá esse STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Você não tem a sensação, olhando para trás, de que lá atrás, na Constituição, em 88, vocês acabaram dando poder demais para o Poder Judiciário? Rapaz, olhando hoje, na época não, mas ao mesmo tempo que fizemos isso daí, nós também criamos o Conselho, que não existia, que é o Conselho Nacional de Justiça, para fiscalizar. Mas não fiscaliza os ministros, não. Não, fiscaliza. Os ministros estão fora. Os ministros do STF não são alcançados pelo Conselho. Ao contrário, eles usam o Conselho para perseguir outros. Eles podem modificar decisões do Conselho. Mas nós criamos órgãos de controle. Não criamos os órgãos, criamos só a possibilidade. Isso só foi criado posteriormente, porque deparamos com um problema. Nós queríamos que a sociedade fosse maioria na composição do Conselho. E o Judiciário queria que a maioria fosse deles mesmo. Aí a maioria ficou sendo deles e a sociedade, o OAB e tal, com a minoria. Já está terminando no mesmo tempo, né? Mas aí, ou se já terminou, sei lá. Aí, porque aí tu puxou o assunto, eu fui mexendo nisso. Vamos deixar esse negócio aí para lá, que nós não vamos resolver esse problema aí, né? Guedes, infelizmente... Deixa eles se virarem lá. Eu por mim até deixaria se não me afetasse. Mas o problema é que as decisões deles afetam todos nós. Vão direto na nossa vida. Né? Mas eu não está afetando nada, aí eu estou deixando para lá, tá bom. Eu quero agradecer. Estou tirando proveito dessa situação. Eu quero agradecer muito a sua presença no nosso podcast Sem Papas na Língua.
Foi uma honra te receber, ouvir sua história, passar para o nosso público o personagem que você é na história de Porto Velho e de Rondônia, e ver que você deu a volta por cima, pelas suas próprias palavras. Todo o mal que lhe fizeram lhe resultou num bem. Hoje é um jurista respeitado, que faz a defesa das suas próprias causas e ainda ganha dinheiro fazendo a defesa da causa dos outros. E eu gosto de fazer isso. Depois se faz a edição que for necessária. Eu gosto de fazer esse trabalho. E eu tenho pessoas que trabalham comigo, mas eu gosto de fazer esse trabalho principal sozinho. Eu me fecho lá e fico naquela emoção constante com as decisões do judiciário, e a gente vai brigando com elas. E quantas decisões acontecem na primeira instância de um jeito e a gente consegue reverter na segunda instância, e isso daí são fatores que emocionam bastante. São vitórias, né? São vitórias importantes. E o nosso judiciário aqui, ele me prende a Rondônia, porque ele está muito adiantado. Eu acho que o nosso judiciário é um dos mais adiantados do mundo. Aqui no Brasil, acho que não tem nenhum que tenha agilidade de Rondônia. As pessoas podem achar até que demora, mas eu tenho ações em outros estados também. Para lá é que demora. Rondônia tem ganhado destaque na celeridade judiciária aqui. Realmente. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua companhia, de estar junto comigo e com o doutor José Ribeiro Guedes. José Alves Vieira Guedes. José Alves Ribeiro Guedes, ex-prefeito de Porto Velho, ex-deputado federal, ex-candidato a governador, e de quando em vez ele está aí na política. Muito obrigado. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Muito obrigado, Guedes. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Foi um prazer imenso.